Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente servidoras e servidores do município. A Beatriz, nossa ajudante de gravação, companheiro Júnior Maciel, que está na apresentação do programa comigo hoje, o pessoal da rádio, internautas. Hoje são 4 de outubro de 2025. Eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xerambim, o SINDSEC, que traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje, falaremos sobre o nosso recadastramento de filiados, também filiação, de novos servidores, o sorteio que a gente já vinha anunciando para quem se recadastrou até, ou se filiou, até o dia 30 de setembro, temos os ofícios da semana. Falaremos também sobre o QUIPREV, temos novidades sobre o QUIPREV, precatório do Fundef, a segunda parcela. Falaremos sobre a reunião de servidores com o SINDSEC, alguns com a administração também. Essa semana foram os agentes administrativos e técnicos da Secretaria de Agricultura. Falaremos sobre a isenção do imposto de renda aprovada na Câmara Federal esta semana e a PEC 32. Lembrando a você que esse programa é gravado, a gente gravou na sexta-feira. Se mais algum assunto importante acontecer depois da gravação, a gente fala na próxima semana. E também a gente está com as nossas portas abertas aqui da nossa sede de 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, Atendemos também pelos telefones o 3441-0046 e temos o WhatsApp, o 99723-3133. Lembrando que o WhatsApp, ele recebe mensagem, tá? Mensagem de texto, mensagem de voz. Esse número não atende ligação. E é importante frisar, pessoal, que este WhatsApp, ele atende de 7 até às 14 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E começando aqui a participação do nosso companheiro Júnior Maciel. Bom dia, Júnior. Bom dia, Águida, bom dia, Beatriz, bom dia a todos os ouvintes da Campo Maior e especificamente aos ouvintes do programa Sindicato em Destaque. Bom, a nossa participação hoje, Águida, no programa é justamente para lembrar o servidor, a servidora, que ainda não fez o recadastramento, É extremamente necessário que o servidor passe aqui no sindicato, A gente está fazendo também algumas visitas em alguns locais de trabalho. É claro que nós não temos pernas para ir a todos os locais, então é preciso que o servidor, se vem aqui para tirar alguma dúvida, se venha fazer alguma solicitação de exame ou de consulta, que aproveite e faça esse recadastramento. Por que é necessário? Porque nós temos filiações muito antigas, nós temos um sistema novo que nós estamos utilizando e estamos atualizando tanto a questão de endereços, às vezes até mudança de nome que o servidor, principalmente quem em casa, às vezes muda o nome, contatos, que a gente tem contatos muito antigos. Então é extremamente necessário que as pessoas passem por aqui, pela sede do sindicato, aproveitem para tomar um café, para tomar um chá, para tirar alguma dúvida com relação à aposentadoria, porque a gente está por aqui também, ou mesmo que vem aqui para conversar com o advogado, aproveita também e faz esse recadastramento, porque ele é extremamente necessário, justamente para que a gente possa ter a ficha de filiação atualizada, com os dados do servidor. Então, mais uma vez, a gente faz o convite para que quem ainda não participou, que ainda não veio aqui na sede do sindicato fazer o recadastramento, dá uma passada, e faz essa atualização dos dados. Lembrando também de que o servidor, que tinha feito o recadastramento até dia 30 de setembro, ele já participou de um sorteio, o sorteio foi realizado e a gente vai dar aqui quem foram as pessoas que ganharam esse sorteio. Eram 3 Pix de R$200, mas os servidores que ainda fizerem o recadastramento, a gente tem sorteio para ser realizado lá para o Dia do Servidor Público, que vai ser dia 28 de outubro. Então, os servidores que também, os que já fizeram e que participaram do Pix, estão também, ou irão também participar desse sorteio.
E os que se recadastrarem até dia 28, mais ou menos, a gente também vai participar do sorteio dos prêmios que nós temos aqui para sortear na sede do sindicato. Lembrando também que quem não é filiado, né, as pessoas ainda que não são filiadas, dê uma passada aqui no sindicato, né, preencha a tua ficha de filiação. E se for o caso, né, dá uma ligada para cá, a gente pode passar, dependendo da disponibilidade da agenda dos diretores que estão aqui disponíveis, a gente pode dar uma passada no local de trabalho, né, ou então até mandar uma ficha de filiação via internet, depois você preenche, né, e a gente pode pegar aí no teu local de trabalho, que agiliza demais o processo. Lembrando ao servidor também que nós temos parcerias, né, já há bastante tempo que nós mantemos uma parceria tanto com a Prontomed quanto com a Clinilab. Então, o servidor que é afiliado, para servidor que é afiliado, viu, pessoal? Então, para o servidor que é afiliado, se quiser fazer alguma consulta médica, passa aqui no sindicato, ou então manda uma mensagem via WhatsApp, né, que a gente faz essa solicitação, assim como também para a questão de exames. Temos também uma parceria com a Clinilab, certo? Onde exames que forem solicitados, que estiverem disponíveis nessa parceria com a Clinilab, o servidor pode dar uma passada aqui ou mandar uma mensagem, uma requisição ou a requisição do exame via WhatsApp também. Então, nós temos essas duas modalidades. Ou você vem aqui na sede do sindicato, faz a solicitação para consulta e também para exame, ou manda uma mensagem via WhatsApp que nós também respondemos essas mensagens. Lembrando que via WhatsApp você precisa mandar até as 14 horas, né, que é o horário que a gente está atendendo, tá certo? Para consulta e para exames. Também temos parceria, pessoal, novas parcerias, essa da Prontomed e da Clinilab são parcerias antigas já que nós mantemos, mas temos parceria também temos novos parceiros. Por exemplo, um deles é o Espaço Fitness, já tem várias servidoras que estão utilizando, né, são 10% de desconto, que é o Espaço Fitness, é um local onde as pessoas podem fazer exercícios de hidroginástica, hidropower, né, então para quem quer levar uma vida mais saudável, né, principalmente a gente que vai chegando na terceira idade, né, precisa estar movimentando a musculatura, então dá uma passada ou entra em contato com o Espaço Fitness. Se não souber, a gente repassa esse contato. A responsável lá pelo espaço é formada em Educação Física, que é a Eduarda, então você entra em contato conosco ou vai até lá, né, que fica ali próximo à fábrica de calçados, e servidor que é afiliado tem 10% de desconto. Temos também uma parceria com a Pedro Motos, pessoal, para o servidor e a servidora que tem moto, né, que depende desse meio de transporte para locomoção, na Pedro Motos, o servidor que é afiliado, ele tem 10% de desconto em peças, tá certo? Então, não inclui aí serviço em peças. Então, toda e qualquer peça que você compra para repor na sua moto, nós temos para o servidor afiliado um desconto de 10%. Outra parceria também que nós temos é na Farmácia Maia. Farmácia Maia fica ali na Geraldo Pizarria de Carvalho. Então, para o servidor que é afiliado, ele tem 10% de desconto para o medicamento, 10% e 5% de desconto, pessoal, dependendo do medicamento. Também temos uma parceria com a RA Papelaria, né, onde o servidor que é afiliado tem 8% de desconto. E temos também uma parceria com o Quionda, né, onde o servidor que é afiliado, se for fazer um lanche, se for fazer um jantar, um almoço, ele vai ter 10% de desconto, exceto bebida, aí no caso do Quionda. E para finalizar, nós temos também com a Ótica Reis uma parceria, onde o servidor afiliado tem 18% de desconto. Então, essas são as novas parcerias, mas lembrando que isso é válido para o servidor que é filiado, tá certo? Bom, pessoal, aí nós agora vamos levar ao conhecimento de todos, né, a relação das pessoas que ganharam, né, o Pix de R$ 200. Então, lembrando que os servidores que tinham se filiado ou tinham se cadastrado até dia 30 de setembro estavam participando de um sorteio de 3 Pix de R$ 200.
Então, a primeira pessoa que foi sorteada foi a de número 79, que é a Francisca Célia Firmino Castelo. A segunda pessoa que foi sorteada foi de número 81, a Francisca Dirles Meire da Silva Uchoa. E a terceira pessoa sorteada foi de número 105, que foi o Francisco Antônio Genuíno Leitão. Então, essas três pessoas, né, que ganharam o Pix de R$ 200, a partir de segunda-feira, né, elas já podem passar aqui no sindicato para receber esse prêmio. Então, só lembrando, os sorteados: Francisca Célia Firmino Castelo, Francisca Dirles Meire da Silva Uchoa e o Francisco Antônio Genuíno Leitão. Pessoal, e aqui trazendo para esclarecimento dos servidores, né, que são aposentados, né, pensionistas, e servidores de uma forma geral, porque isso também é um esclarecimento para todo mundo, né, que o sindicato ele ocupa uma vaga, né, no conselho do QUIPREV, né, no Conselho Municipal de Previdência do município, e essa pessoa que representa o sindicato e os servidores no Conselho Municipal sou eu, né, Júnior Maciel. E aí a gente vem acompanhando, pessoal, desenrolar, né, de como está a previdência aqui no município de Quixeramobim, porque a gente já viu tantos absurdos acontecendo aí a nível de Brasil, aqui bem próximo Quixadá, que aumentou a alíquota de 14% para 16% do servidor, e aí a gente fica com receio até quando, o que a gente pode esperar, né, o que aconteça aqui no município. Então é uma situação muito complicada, dos institutos de previdência municipal, não só a nível de Ceará, mas a nível de União, no Brasil inteiro, existe essa problemática, né, porque alguns institutos de previdência eles não têm saúde financeira suficiente para arcar com aposentadorias, e aí precisa que o servidor fique alerta. Às vezes existe uma cobrança, né, do servidor, principalmente a gente já até viu em rede social, em WhatsApp, servidor cobrando, né, o que o sindicato está fazendo pela gente, né, por nós, e aí, principalmente o servidor que já está aposentado, né, que depende desse recurso, né, do próprio Instituto de Previdência para o pagamento, né, para o seu salário mensal. Então, é dizer que a gente está alerta, né, a situação não é muito boa. Nós tivemos uma reunião mês passado, né, no mês de setembro, do Conselho de Previdência, né, o município deixou de fazer repasses, né, da parte patronal, né, porque as receitas do Instituto de Previdência do município, isso não é só Quixeramobim, mas isso é a nível de Brasil, ela é composta de duas fontes. Primeira, somos nós que estamos ainda na ativa, né, que contribuímos, que é descontado no nosso salário essa contribuição, e a segunda que ele chama é a parte patronal, que é justamente a parte em que, no caso aqui, a prefeitura repassa para o QUIPREV. Então, são esses dois tipos de receita, né, que compõem os valores que o QUIPREV, no caso aqui, Quixeramobim, dispõe para pagamento de aposentadoria. Primeira, a parte do servidor que está na ativa, e a segunda parte que é a patronal. E, infelizmente, a Prefeitura de Quixeramobim, no ano de 2023 e no ano de 2024, ela não passou um centavo sequer da parte patronal. Isso gerou, pessoal, uma dívida com juros, R$ 42.467.866,62. Isso foi todo o valor que a Prefeitura de Quixeramobim deixou de repassar para o QUIPREV, a parte patronal, né? Então, 42,5 milhões de reais. E aí, o que foi feito com relação a isso? Essa reunião que nós tivemos no mês passado foi justamente para firmar um parcelamento dessa dívida com a Prefeitura, ou com o QUIPREV, perdão. Então, a Prefeitura deve ao QUIPREV e fez esse parcelamento através de uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, onde as prefeituras que tinham dívidas com os institutos de previdência, elas poderiam parcelar em até, se não me engano, até 200 vezes. No caso aqui de Quixeramobim, foi parcelado em 60 prestações. E cada parcela dessa dívida equivale a R$ 707.797
707 mil reais, perdão, 797,78 centavos. Essa é a parcela que a prefeitura vai pagar em 60 vezes, né, da dívida que ela tem para com o Instituto de Previdência. Lembrando que essa parte é a parte patronal. Então, a gente está atento, porque o que acaba acontecendo? Pode ocorrer, pessoal, de que, se caso chegue um dia, um patamar em que o Instituto de Previdência não tenha dinheiro para pagar o aposentado, o que eles podem fazer? É começar a cobrar do próprio aposentado uma alíquota de pagamento e aumentar a alíquota de quem está ainda na ativa. Então, é esse risco que se corre, mas a gente está atento, a gente está acompanhando, tá certo? Esse desenrolar. A gente não quer que chegue a esse patamar, né, que a prefeitura deve esse valor que seja repassado, certo? Que o próprio Instituto de Previdência do município ele tem a saúde financeira o suficiente para arcar com a aposentadoria de quem já está aposentado e de quem futuramente quer se aposentar. Uma observação boa a se fazer sobre esse assunto, né, Júnior Maciel, é que, por exemplo, a prefeitura devendo aí do patronal 42 milhões de reais para o QUIPREV. Aí alega que não pode dar um reajuste para o servidor aposentado porque não tem dinheiro no QUIPREV. Então, a culpa de não ter dinheiro suficiente no QUIPREV para as despesas do QUIPREV, que inclusive, né, o reajuste dos aposentados que lá estão, é justamente da própria prefeitura, que não repassa o que lhe é devido, né, que ela deve passar ao QUIPREV e ainda parcela aí nesse parcelamento aí a perder de vista, né? Então, para você ver, né, que aí é que está, quando você acaba descobrindo por que a prefeitura, que o gestor municipal, ele se furta a dar um reajuste ao servidor aposentado, justamente porque ele próprio, a prefeitura mesmo, deixa de fazer o repasse que é devido, né, para o Instituto de Previdência do município. Agora, pessoal, falando sobre o precatório, a segunda parcela, né, do precatório do Fundep, saiu a lista dos beneficiários no último dia 30, né, como estava no cronograma. A gente achava que era a lista igual à primeira, até porque todo esse pessoal já recebeu uma parcela, né, de 40% do total do precatório, né? Então, veio uma lista totalmente diferente. Muitos nomes que receberam a primeira parcela não vieram nessa lista preliminar. Muitos nomes que não estavam na primeira parcela estão agora nesta segunda parcela. Então, isso causa uma estranheza, porque já que o precatório foi dividido em 3 parcelas, né? Era para os beneficiários serem os mesmos, até porque os beneficiários desse precatório são as pessoas que trabalharam nos anos 2002 a 2006. Então, esse arquivo aí não muda. Por que está mudando o arquivo dos beneficiários? O que a prefeitura tem, né, para nos explicar a esse respeito? Ela não fez uma lista regular, como é que a gente diz, a lista verdadeira na vez passada, para pagar a primeira parcela, já que a lista vem toda mudada agora, na segunda parcela. Isso é muito estranho, isso é muito esquisito, né? E a gente está pedindo aqui explicações à prefeitura. Nós enviamos ofício, né, para a secretária de Educação, a senhora Ana Edna Leite Leitão, e também para a coordenadora da comissão, né, do precatório, que é a Antônia Carine Elias Portela. E nós pedimos o seguinte, lembrando que esse ofício está sendo assinado pela presidente do sindicato e a comissão, né? Toda a comissão está assinando, né? Aquela comissão que foi na Assembleia. E diz o seguinte: vem pelo presente solicitar de Vossa Senhoria detalhamentos sobre o que se segue. 1. Relação de nomes excluídos da lista da primeira parcela
do precatório do Fundef do ano de 2024. 2. Inclusão de nomes que não constavam na lista da primeira parcela do precatório do Fundef do ano de 2024 e que estão na lista de 2025, né? No caso, a segunda parcela. 3. Direcionamento a ser dado a quem recebeu a primeira parcela no ano passado e foi excluído da lista da segunda parcela. 4. Procedimento a ser feito com as pessoas que foram inclusas nessa parcela e que não receberam a primeira parcela paga no ano passado. Então, estas são as explicações que a gente está pedindo, porque é muito estranho e é inadmissível que a prefeitura tenha um precatório para pagar, né, aos servidores. A gente já falou muito sobre precatório, não vamos mais discernir sobre o que é isso, que tipo de dívida é essa, né? Então, é muito estranho e é inadmissível que isso não tenha sido feito da maneira correta também. Vamos aguardar a resposta. Na semana que vem, é provável que teremos novidades sobre isso. Lembrando ainda que o precatório está previsto o pagamento da segunda parcela para o dia 31 de outubro. E esta semana a gente teve novas reuniões com servidores, né? Tivemos uma outra reunião com os agentes administrativos, né? Conversamos sobre vários assuntos, tiramos vários encaminhamentos e solicitamos uma reunião, né, com uma audiência com o prefeito municipal, né? Foi enviado ofício solicitando para a gente tratar, né, dos assuntos dos agentes, porque todas as questões que eles nos trazem, né, todas as suas demandas, né, todas as suas dores, todas as suas necessidades, tudo aquilo que diz respeito às suas funções, à sua carreira, né, a sua vida no serviço público, é preciso ser tratado com a administração. Então, já enviamos ofício ao prefeito municipal solicitando audiência para tratar dos assuntos. E esta semana nós tivemos também reunião com o secretário de Agricultura e Recursos Hídricos, o senhor José Maria Pimenta, e servidores daquela pasta, né? Os técnicos agrícolas, agentes administrativos, tecnólogos em agronegócio. E foi uma reunião também para tratar todas as questões, as demandas específicas dos servidores daquela pasta, né? E também enviamos ofício ao prefeito municipal solicitando uma audiência para tratar do assunto. Porque a gente se reúne com o secretário, a gente se reúne com os servidores, a gente faz toda a lista, a pauta de demandas, os encaminhamentos que precisam ser feitos, né? Mas quem precisa se reunir com a gente também para dar o encaminhamento final sobre todas essas demandas é o prefeito municipal. Já solicitamos também reunião com ele e estamos aguardando, né, o retorno desses ofícios. Agda, é muito salutar essa dinâmica que nós estamos implantando, né, dessas reuniões com servidores, né, de todas as áreas, né, especificamente essas que nós tivemos agora por último, tanto com servidores administrativos como também com os servidores da Secretaria de Agricultura, né? Então, a gente vê que essas demandas em si, que o sindicato leva para o gestor municipal, né, numa mesa de negociação, é justamente aquilo que está de necessidade, aliás, do servidor. Então, só ressaltar aqui, e também a gente escuta por parte dos servidores nessas reuniões, a felicidade, né, e os momentos em si desse compartilhar, né, dessas necessidades juntamente com os demais. Pois é, Júnior Maciel, importantíssimo essas reuniões, e lembrando, pessoal, que as outras categorias que ainda a gente não se reuniu com elas ainda, a gente vai fazer essas reuniões, a gente vai fazer esse chamamento, a gente vai chamar todo mundo. Não dá para ser tudo de uma vez, né? É de um por um a cada semana, para a gente ir fazendo os encaminhamentos, mas quem ainda, aquela categoria que ainda a gente não se reuniu com eles, com certeza a gente está
Está planejado aqui, vamos incluir na agenda e numa agenda muito próxima. Porque é muito salutar realmente, Júnior Maciel, e a gente precisa conversar mais de pertinho com todos os servidores. Pessoal, esta semana, né, temos uma notícia boa, aliás, uma notícia boa não, uma notícia ótima, uma notícia maravilhosa, né, é que foi aprovada, a gente tanto falou aqui da isenção do imposto de renda, né, a primeira etapa já foi vencida, né, foi aprovada na Câmara Federal esta semana, os deputados federais aprovaram por unanimidade, mais de 400 votos, né, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também um desconto para quem ganha de R$5.000 a R$7.350, né? Então, é uma notícia muito boa para nós, servidores públicos, posto que nós, servidores públicos, né, estamos inclusos aí nessa faixa de renda, né? Nós dos municipais, principalmente, né? Tem servidores que ganham um pouco mais do que isso, mas nós dos municipais, nós estamos todos inclusos aqui nessa faixa de renda até R$7.000, né? Professores, motoristas, pessoal da saúde, todo mundo está incluso aqui, né? Beneficiado com essa isenção de imposto de renda a partir de 2026. E lembrando também, pessoal, que essa lei ela é aprovada nas duas casas legislativas. Então, já foi enviado, né, para o Senado. A gente espera a votação do Senado em breve e que também seja aprovado, né, a expectativa é que seja aprovado no Senado, tal e qual a Câmara aprovou, né, porque a Câmara também, lá os deputados lá da extrema-direita ainda tentaram colocar... em vez de taxar os ricos, né, para compensar a isenção dos pobres, que somos nós, eles queriam cortar gasto em projeto social do governo, essa coisa toda. Só que não deu certo, né? Foi do jeito que o governo mandou, quem vai receber o benefício somos nós pobres e quem vai pagar a conta são aqueles ricos que ganham muito dinheiro a partir de R$500 mil, mais de R$500 mil por ano, né? Então... a expectativa é que o Senado aprove tal e qual esse projeto de lei para não precisar voltar à Câmara e dar tempo de tudo ficar pronto e a gente já conseguir essa isenção a partir de 2026, né? Vamos ficar na torcida. E a gente falou aqui também bastante sobre o plebiscito popular, né? O plebiscito continua, gente, porque, primeiro, porque a isenção do imposto de renda, que era um dos assuntos... já foi aprovado, mas é só na Câmara, ainda falta o Senado. Então, a campanha de assinatura continua, né? Já estamos lá com mais de 1 milhão de assinaturas. E a segunda questão, que é o fim da escala 6x1, principalmente para nós do serviço público, né? Nós já temos a escala 5x2, né? Mas tem os outros trabalhadores que também precisam entrar, pelo menos nessa escala 5x2, para que tenha um fim de semana para cuidar das suas questões, né, privadas e viver, né? Porque a gente só trabalha de segunda a sábado, a gente não vive, né? Praticamente. Ou vive só para trabalhar. Então, continua o plebiscito. Você só entra lá, Plebiscito Popular 2025, e faz lá o seu voto, logicamente, a favor, né, das 3 questões que estão postas lá. E um outro assunto importantíssimo, pessoal, que voltou à tona, e tudo indica que vai voltar com tudo agora, né? Porque a gente não tem muito sossego. Essa questão da isenção do imposto de renda foi uma vitória das ruas, né? E também a gente precisa continuar na rua, porque tem a PEC 32 que está voltando. Esse fantasma não foi expulso, não foi exorcizado, né? A gente vem barrando a PEC 32 desde 2019, é bom lembrar isso, que é a nossa luta que está segurando essa questão desde 2019, mas ela vem à tona a todo momento. E está aí, a gente precisa intensificar as nossas mobilizações. Você, que é servidor
que é público, você vá lá no perfil dos deputados federais e faça pressão lá. Diga lá para ele que ele não vote a favor da PEC 32, porque senão ele vai sofrer as consequências, inclusive as consequências da não reeleição dele, né? Porque eu não acredito que a gente vá deixar, né, que uma criatura que vota contra nós seja reeleito. A gente vai querer barrar essa questão. Então, vamos logo avisar para eles, né? Porque se for aprovado, infelizmente, isso não é uma reforma. Eles chamam de reforma administrativa, mas isso não é uma reforma. Isso é um desmonte, né, da carreira do servidor público e é um desmonte do serviço público. É bom lembrar que a PEC ela não afeta apenas o servidor, ela afeta também o usuário do serviço público, de todo o serviço público. Então, é nefasta, é ruim, é preciso ser barrada e a gente precisa de todo mundo. E você já começa pelo seu deputado que você votou e pelos outros deputados também eleitos, porque mesmo que a gente não tenha votado neles, eles são representantes de todos nós. O nosso tempo acabou, uma boa tarde para você, obrigado pela audiência, até semana que vem.